O que não podemos ter é justamente o que nos move. Hoje nós vamos falar sobre a questão do gozo, patológico na traição. Na clínica lacaniana, essa frase, de que o gozo é quase que patológico quando a gente pensa na questão edípica, o coração do desejo é do desejo dividido. O que não podemos ter é o objeto A, é aquilo que causa o desejo, é o objeto petit A, e que nunca é plenamente acessível. E é exatamente esse resto inatingível, essa falta constitutiva que faz o sujeito desejar. Quando a gente pensa nessas partes do psicológico, que ficaram ali num processo quase que natural, biológico, autêntico do próprio ser humano, o desejo é sempre o desejo do outro, o desejo de ser desejado, o desejo de ocupar o lugar do outro no desejo, ou de saber o que o outro quer. Ou o que o outro, na verdade, ou do que o outro, na verdade, é constituído a partir daquilo que lhe falta. Não do que ele tem, mas do que ele não tem. O desejo nasce como uma tentativa de preencher essa falta, mas ela nunca é preenchível. E é por isso que o que não podemos ter é o que nos move, porque a estrutura do desejo é metonímica. Ela escorrega e desloca, nunca se satisfaz de uma vez por todas. O sujeito deseja sempre algo mais, e esse algo mais nunca se revela por completo. É um motor infinito, é o gozo do excesso. Mas há um perigo aqui, quando o sujeito não aceita a castração simbólica, ou seja, quando ele não aceita a falta, é impossível a fusão desse objeto com o outro, com o gozo total. Ele nunca entra no campo de gozo saudável, ele está sempre num campo do gozo patológico. O gozo patológico não é prazer. É prazer misturado com dor, é um excesso que escapa aos princípios do prazer. É o que Freud chama de pulsão de morte, e Lacan reinterpreta como o que excede o campo do desejo regulado pela lei. Ou seja, são aquelas pessoas que têm a neuroestrutura mais caidinha ali para a questão da perversão. Quando o sujeito se recusa a cortar a cena edípica, ou seja, que se mantém ainda naquele gozo de repetição da fantasia original. O que seria essa fantasia original? É aquele objeto que ainda é escolhido como figura de desejo, está ali ainda grudado na mãe, está ali ainda quase fazendo função edípicas com as figuras do pai, e ele fica aprisionado em um circuito fechado de gozo, ou seja, às vezes é aquele gozo incestuoso, esse gozo edípico patológico, o gozo de ser o centro do desejo do outro, o filho falo, o traído constante, o traidor que repete, é aquela forma de se manter colado ao fantasma, sem corte, sem deslocamento, sem renúncia. É a tentativa de ter aquilo que não se pode ter, ao invés de aceitar que é justamente a impossibilidade que estrutura o desejo. Aqui há um corte necessário para se fazer e para se pensar nesse gozo patológico. A resolução clínica disso seria o que o Lacan chama de que o sujeito precisa, na verdade, separar o gozo do outro, que ele aceite a castração simbólica, ou seja, que o outro também é faltante e que ninguém detém o falo, que ninguém detém o desejo, sempre está atravessado pela perda. Só a partir dessa aceitação o sujeito pode se reposicionar ou reposicionar o seu desejo fora do circuito repetitivo. Quando ele se mantém nesse circuito
circuito repetitivo, a gente pensa questões de neuroestrutura como a da perversão. O corte com o gozo edípico patológico é o momento mais importante quando a gente tem um sujeito na análise que tem uma neuroestrutura perversa. Isso quando a gente consegue fazer com que ele entenda que ele não se satisfaz mais com aquilo, que ele não pode mais, e não é por uma questão de repressão moral, não é por uma questão de, não vão deixar ele desejar outra coisa, é porque esse fantasma faz com que ele não deseje fora do fantasma, e não desejar fora do fantasma, na verdade, é se manter preso ao objeto do desejo, e quando você está preso ao objeto do desejo, tudo passa a ser objetal. Aqui é onde a gente pensa realmente as questões da neuroestruturação perversa. Quando a gente pensa na questão dos traços, lá do Reich, do Alexander Lowen, quando a gente pensa nas couraças, a gente pode pensar que esse sujeito, às vezes dá aquela dificuldade, no processo diagnóstico, quando a gente pensa que esse sujeito, por exemplo, poderia ser um psicopata. Então aqui a gente tem que ter um cuidado no diagnóstico para que a gente não misture questões de neuroestrutura com psicopatia. A psicopatia, o psicopata ele pode ter traços narcísicos, mas ele pode também ter traços aqui patológicos de perversão. Mas normalmente quem tem uma neuroestrutura perversa nem sempre pode ser um psicopata, entendeu? Então, assim, o contrário se faz, Eu posso ter aqui uma pessoa que tem que tenha realmente uma psicopatia importante, que coloque ele ali no campo dessa coisa da atuação, que tenha traços de neuroestrutura, aliás, que tenha esse traço, de psicopatia e que não tenha uma neuroestrutura perversa. Agora, no sujeito que tem uma neuroestrutura mais perversa, esse desejo sustenta a pessoa no campo da falta, no campo da linguagem, quase que num processo de repetição. Aqui é aquela coisa doentia, da repetição mortífera. É aquela pessoa que goza, mas ela não goza plenamente no sentido de uma satisfação. Há sempre uma necessidade de uma repetição, quase que recriando aquela cena para poder dar ali aquela liga. O que podemos ter aqui nesse quadro é que o sujeito ele não consegue, na verdade, atravessar a própria invasão edípica que teve ali e que não foi bem elaborada, sabe aquelas posições edípicas iniciais, que esse desejo inicial, essa coisa, fica num gozo doentio de repetição. O sujeito não consegue fazer um outro campo fora do fantasma. Aqui uma prisão, a gente chamaria de prisão edípica. Essa prisão edípica faz com que o sujeito não consiga adentrar naquilo que foi um desejo que inicialmente marcou o sujeito. Então esse sujeito ele fica praticamente, justamente, paradoxalmente interditado no próprio desejo. Então aqui é aquele gozo que é um gozo vazio, é aquele gozo que vai quase que num processo de rejeição da própria cena fora. Então esse sujeito não consegue gozar fora, não consegue gozar alhures, não há aqui um movimento. Aqui eu falo, não consegue circular positivamente. O inconsciente vai indo por um processo de repete, até tentar simbolizar. Se o sujeito está em análise, tratando essas questões, o que ele faz? O analista aqui vai tratar essas questões das repetições e vai fazer com que esse sujeito, na verdade, entenda novos processos, ajude esse sujeito a dar um novo sentido que antes
era compulsão, pode sim ter uma saída na palavra,